Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Esse episódio extremamente especial porque a gente está aqui com uma convidada que foi solicitada por vocês em uma caixinha, uma pessoa que eu já conheço há longa data e ela está hoje numa posição diferente do que ela já teve em outros momentos da vida. E antes de falar quem que ela é, vou trazer aqui para vocês que ela é obstetra, especialista em medicina fetal, formação sólida, e hoje está do outro lado porque ela está grávida com a Malu no forninho, no lugar da paciente dela. E essa pessoa, ela hoje tem um Instagram que é grande, eu considero grande, 58 mil seguidores, e aí quem olha pode pensar, nossa, ela tem sucesso no consultório particular porque ela tá com esse Instagram gigante. Mas já há uns 2 para 3 anos atrás, eu lembro que ela tinha 5 mil seguidores no Instagram e ela já vivia de consultório particular e já tinha muita captação através desse canal. Para vocês não se intimidarem com números e entenderem que existe toda uma construção e o que é interessante nela, além da formação técnica, é a parte humana, que sempre foi isso que conectou muito com as pacientes. E é um pouco disso que vocês vão ver aqui. Sem mais delongas, bem-vinda, Gabriela Biava. Muito obrigada, Matheus. É sempre um prazer aqui conversar com você. Estou muito orgulhosa de minha primeira vez aqui no Café Exponencial, muito chique. Queria agradecer muito pela sua apresentação maravilhosa e a Maluzinha tá aqui para a gente engrandecer aqui, ó. Vim hoje em dose dupla. Legal. A gente tem 2 convidadas, Gabi e Malu. Isso Ótimo. E falando um pouco de Malu, né, de você, desse processo inteiro, no teu Instagram, que foi um grande canal, eu vi que hoje não tá escrito lá aquela coisa que tinha antes de acompanho você no seu pré-natal, meu trabalho é receber sua criança. Eu lembro que tu tinha Tinha. era meio assim. Hoje já tá moda, beleza, muito obstetrícia com bom e mau humor. Exato. Como é que foi essa transição e como é que tu trabalha essa própria questão da mídia social e concilia essas identidades de uma médica com uma excelente formação com também a pessoa que está sendo pessoa além de médica ali na rede? Eu acho que isso foi uma transição meio natural, talvez. Eu gosto muito da rede social, então, para mim, nunca foi um martírio me expor, entre aspas, no sentido de produzir conteúdo em obstetrícia. Eu gosto de falar desse assunto, nunca foi penoso para mim responder as perguntas das pacientes ou estar presente ali no Instagram. E aos poucos, as pessoas foram perguntando de outras coisas para além da obstetrícia. Então, as pessoas perguntavam assim: ótima essa dúvida aí, mas onde é sua blusa? Ou o que você tá fazendo de treino atualmente? Ou o que é isso que você tá comendo? Então, as pessoas começaram a me ver mais do que só como médica. Mas eu acho que muito porque eu dei muita abertura para isso. Então, às vezes eu encostava em alguma coisa que eu achava legal, assim, uma loja ou um produto, qualquer coisa do gênero. Eu gostava de mostrar. Então, isso acabou propiciando com que as pessoas, você tá mostrando, a pessoa vai se sentir na liberdade de perguntar, né? Na próxima vez, num outro cenário, num outro momento. Então, acho que foi meio que transicionando aos poucos. E outra coisa que eu achei que foi um ponto marcante dessa... Não posso nem dizer que é uma transição, porque eu continuo respondendo caixinha de obstetrícia todos os dias do mesmo jeito. Mas eu comecei a usar o tempo que eu me arrumava para responder as caixinhas. Então, eu tava lá me maquiando de manhã em casa. E aí, mulher, meu filho, meu público é feminino, né? Então, assim, você tá falando de placenta prévia, passando um rímel, que rímel é esse? Né? Então, assim, as coisas acabaram acontecendo desse jeito e foi transicionando assim. E hoje eu gosto muito de falar dessa parte, mas eu brinco, eu tenho
duas vertentes, né? A Gabi médica e a Gabi blogueira. Então, eu gosto dessa coisa, assim, de você poder compartilhar com os pacientes um pouco mais da minha vida e não só o fato de ser médica. E aí, estando grávida, falando para um público que quer saber de gestação, que tá grávida junto comigo, acabou que ficando muito mais natural. Então, agora eu falo muito mais da minha vida porque eu tô grávida também do que eu falava antes, assim. Legal. E olhando, assim, tuas últimas postagens, eu vi que as postagens que estão, assim, mais tem interação, like, tudo, são as postagens justamente onde você compartilha da tua gestação. Uhum. Como, por exemplo, postagem de você falando pra família que tava... Como que eu contei que eu tava grávida. Exato. Sim. Até qual que teu Instagram é @Gabi Biava. Gabi Biava. Uhum. Pessoal, abre aí, @Gabi Biava e vocês vão entender, assim, o vídeo de que tu fala que tá grávida é muito engraçado. Mas meu pensamento em relação a sempre achar chato ser uma coisa muito estrita, médica, é desde 2020, quando eu comecei a produzir conteúdo. Tanto que eu nunca coloquei doutora. Eu nunca fui @doutora Gabriela Biava. Eu nunca quis que tivesse essa seriedade. Eu sempre achei que, para que aquilo fosse uma boa ferramenta de captação de pacientes, para que o Instagram efetivamente me trouxesse pacientes que desejassem passar comigo e não com um obstetra. Porque a gente tem essa diferença, né? A pessoa pode procurar um profissional na internet, ela tá procurando aquele especialista. Então, ela vai lá procurar um obstetra. Eu não queria que as pessoas procurassem um obstetra. Eu queria que as pessoas procurassem a Gabi. Então, eu sempre tive esse pensamento de que se eu deixasse uma coisa muito distante da pessoa, onde ela a todo momento só lembrasse dessa minha posição de autoridade / superioridade ali, estando falando como médica, né? Numa posição muito de eu te oriento e não de estamos na mesma. Eu achava que aquilo ia limitar a forma com que a paciente chegasse para mim. Então, mesmo antes de ter mais abertura ali de conteúdo do que eu faço da minha vida, eu já pensava desse jeito. Então, legal. Foi bem espontâneo. É assim, foi um negócio, então, à frente do tempo, porque hoje se fala mais disso, mas em 2020, os médicos que estavam na rede social, muitos estavam bem desconfortáveis, muitos odiavam o rótulo blogueiro. Blogueiro, sim. Ainda odeiam bastante. Ainda tem uma resistência. A pessoa quer o benefício da rede social, mas não quer jogar o jogo, Exatamente. Né, da rede social. Só que, naquela época, tinha muita gente fazendo exatamente o que tu falou de muito conteúdo só técnico e muita gente continua hoje com muito conteúdo só técnico. Não, Matheus, isso foi uma coisa, assim, muito clara, uma virada de chave muito grande em relação à captação de paciente pelo Instagram ou não. Então, logo que eu comecei o Instagram, eu tava no meio da medicina fetal, né? Então, durante a formação em fetal, já era GO, né? Então, já tinha terminado, já tinha RQE, mas estava ali fazendo fetal ainda. E comecei a falar muito técnico, porque eu queria muito falar sobre medicina fetal. O beabá da medicina fetal, que são 2, 3 exames ali, é um assunto meio curto, você não tem muito o que falar. O grosso da medicina fetal, o grande da medicina fetal, é problema. O que vai acontecer em 2 a 10% das pacientes. É só BO. Então, é só coisa ruim, então é só coisa muito técnica, malformações complexas que você nunca vai ver. E eu ficava falando sobre isso na internet. Você acha que alguém vai se interessar com isso? Caía de paraquedas lá uma ou outra paciente que tinha uma dessas malformações raríssimas e alguém tinha encaminhado ali e chegava uma outra paciente que tinha, pobrezinha, coitada, tinha lá um problema, uma alteração e tal, e finalmente achou alguém na internet que estava falando disso. Mas era muito pouco. Até que eu comecei a perceber que eu falei, cara, não dá pra ser só isso, eu preciso de paciente, né? Eu tô aqui todo dia falando pra parede e nada de o consultório encher com essa ferramenta aqui que me falaram que ia ajudar muito. E eu tô gastando muita energia. Até que eu conheci uma pessoa, uma social media, que trabalha comigo até hoje, a Karina. Legal. Abraço, Karina. Nossa, tudo na minha vida, você sabe. Que ela
me mostrou o caminho das pedras no sentido de, tipo assim, Gabi, eu sei que você manja disso tudo, eu sei que você é muito boa nisso, mas vamos falar para as pacientes quanto de idade gestacional ela descobre o sexo do nenê? Então, assim, eu precisava aprender a falar sobre o que as pacientes queriam ouvir e não sobre o que eu queria falar. Então, não adianta você querer produzir conteúdo na internet, isso vale para qualquer especialidade, tá bom? Não adianta você querer produzir conteúdo falando o que você acha que é importante as pessoas saberem. Não é isso. Você tem que falar o que as pessoas querem saber, né? Então, não adianta eu ficar gastando posts e posts falando de síndrome de body stalk, que é um negócio mó raro, mas que é mó legal de se falar a respeito. Nunca ouvi falar. Que bom, graças a Deus. Do que você ficar falando de coisas simples, tipo assim, o quanto o bebê cresce dentro da barriga, que é o que efetivamente as pessoas vão querer saber. Então, aos poucos eu fui entendendo que era isso que eu tinha que falar, que eu tinha que servir mais as pessoas do que o contrário, né? Então, quanto mais eu comecei a entregar efetivamente o que as pessoas queriam e desejavam, mais isso retornou para mim. Então, mais o consultório começou a encher, as pacientes começaram a vir via Instagram diretamente. Então, né, perguntava assim, você veio da onde? Eu vim do Instagram, tipo assim, diretamente. E aí, as coisas foram acontecendo. E isso, eu tinha 2.000 seguidores. Olha só, 1.500, sei lá. Então, assim, quando eu comecei com a Karina, eu tinha pouco mais de 1.000 seguidores, 1.100, sendo que 800 eram meus amigos, né? Metade da minha escola, metade da minha faculdade e os parentes, né? Então, assim, tinha pouquíssimas pessoas que me seguiam na internet que não eram pessoas conhecidas. Então, quando eu comecei com ela e as coisas começaram a voltar pro consultório mesmo, foi com muito pouco número, né? Então, cara, que número legal. não é nada. Que legal, número é uma métrica de ego e tem gente que não entende isso. É uma métrica de ego. Eu não posso porque eu tenho pouco seguidor, eu não posso... Quem sou eu para falar desse tema? É uma coisa que as pessoas sofrem quando o que tu tá falando aqui cara, a pessoa não quer a sofisticação da coisa mais rara, que tu seja PhD, ela quer o que é útil para ela. E aí, tu aprendeu nesse processo com os erros, aqui tu cometeu erros, rapidamente tu reconheceu, teve a Karina que te ajudou, trouxe questões como, por que você não fala desse assunto? Coisas mais de leigo mesmo. E a partir daí você mudou um pouco, você mudou a lente com a qual você olha e mudou todo o teu conteúdo. Aí as outras questões das pacientes, aquilo que a paciente quer saber e não aquilo que você quer falar, como que foi o processo para ti de ir identificando quais eram esses temas? Achando outras referências, então eu segui algumas médicas na época que tinham Instagrams maiores, que tinham bons conteúdos na época. E bem no comecinho, assim, lembro que começo de 2021, por aí, eu fazia Ctrl+C, Ctrl+V da caixinha dos outros. Então, eu entrava lá no Instagram de uma obstetra grande, vou dar um exemplo aqui, doutora Alice Schultz, que é lá de Vitória. Ela era muito grande na época, acho que ainda é muito grande. Faz tempo que eu não vejo as coisas dela. Mas eu entrava na caixinha dela, via que tinham perguntado, ia lá na minha caixinha, na verdade mandava o meu marido, falava assim, lindo, entra aí no meu Instagram pra caixinha aparecer mais fácil pra mim. Ô Gui, um abraço. Ele mandava pra mim ali e eu mandava pergunta pra mim mesma na caixinha, igual a pessoa tinha mandado pra outra médica. Porque eu sabia que era uma pergunta que realmente uma pessoa queria saber, uma grávida queria saber. E assim eu fui mandando. E aos poucos, eu não precisava mais fazer isso. Porque aos poucos as pessoas efetivamente faziam perguntas. E eu respondia mais ou menos do jeito que eu queria responder. Eu não respondia igual a doutora Alice respondia. Eu respondia como a doutora Gabriela queria responder. Mas eu tava respondendo uma coisa que eu sabia que era útil pra alguém. Então, se alguém chegasse em algum momento e fizesse a pergunta pra mim, eu ia tá pronta pra responder. Então, foi assim que no começo eu fui descobrindo não, né? Vendo o que perguntavam pros outros e perguntava isso pra mim e usava o meu jeito de responder. Aí, eu selecionava um pouquinho das perguntas pra temas que eu preferia. Então, assim, se dentre 20 perguntas que uma médica ou outra recebia, eu escolhia lá as 10 perguntas que falavam mais de medicina fetal, ou as 10 perguntas que falavam mais de algum tema que eu queria falar mais, e via como eram os temas que eu desejava falar dentro de como as pessoas queriam entender aquilo. E aí foi se moldando. Legal. Eu fiz isso, assim,
Ai, mais de 6 meses. Direto, todos os dias. Eu tinha escrito na minha bio, abro caixinha todos os dias. Eu abria a caixinha todos os dias. Nossa. Às vezes de domingo eu respondia 3, 4, menos. Tipo, às vezes fazia menos porque eu tava de folga. Ou eu não tava de folga, né? Porque nessa época eu ainda trabalhava em laboratório, ainda fazia agenda de ultrassom fora do consultório. Ainda trabalhava em outros lugares que não o meu próprio consultório, né? Então eu trabalhava para um caralho. Desculpa. Cara, é interessante tu falar isso, porque muitas pessoas também sofrem com a dor de, já está todo mundo falando disso. Nossa, isso é a pior cagada do universo. Você não pode ficar pensando nisso. Se tá todo mundo falando disso, fale mais um pouco, porque as pessoas querem saber do assunto. E eu tenho certeza que você vai ter uma ou outra coisa pra falar, não a mais, mas diferente. O jeito. É só você pensar claramente como eram seus professores na escola. Tinha lá o mesmo professor de física, 2, 3 professores de física, 2, 3 professores de matemática. Você não gostava mais de um do que do outro? Sim. Eles explicavam exatamente a mesma matéria, eles davam exatamente a mesma matéria, mas você gostava de um jeito de um explicar melhor do que o outro. Alguém vai gostar mais do seu jeito de explicar do que do jeito da outra médica que tá lá falando e tem 10 mil seguidores. Não importa. É o seu jeito de explicar, aquela pessoa vai se identificar com você. Então, o Instagram tá aí pra isso, é uma rede social para ligar pessoas. Excelente, cara, excelente. E a pessoa que te acompanha, ela quer saber a tua opinião sobre o tema. Aquilo. E às vezes a minha opinião vai ser exatamente a mesma da outra médica que tem trocentos mil seguidores a mais do que eu. Mas eu vou explicar de um jeito que A mais B é C diferente do A mais B é C da outra pessoa. E se tu tiver uma opinião controversa sobre algo, Um pelo pouco menos... diferente, ou olha, o protocolo X é isso, o protocolo Y é aquele. A gente pode usar uma mescla desses dois. Para uma paciente individualizada num sentido, eu posso usar isso. Para outra, eu posso usar aquilo. Nada tá escrito em pedra, né? Então, você pode deixar isso bem claro. No começo, eu era muito mais preocupada em responder tudo muito baseadíssimo em todas as evidências e falar sobre essas evidências. Hoje... Ninguém se importa, né? Exatamente. Pode falar o Então, palavrão que tá liberado Você não... Eu não preciso provar para paciente que aquilo que eu tô falando é baseado em evidência. Eu durmo tranquila no meu travesseiro que eu não estou falando merda. Então, eu não preciso provar para ela isso. E isso deixa o conteúdo menos chato, né? Então, você só explica e pronto. Você não precisa falar de onde você tirou, né? Pôr lá uma referência embaixo. No começo eu punha, nossa, muito. A pessoa só começa conforme a diretriz passou o story. Não tem como, né? Então, assim, é isso de você ficar mais íntimo com as pessoas nesse sentido, é muito disso. De que você sabe o que você tá fazendo. Sempre falo pra bons médicos, cara, o bom médico é o cara que tem que estar na internet, é você que tem que falar. Se você faz tudo certinho, se você tem uma boa formação, se você não engana ninguém, se você faz as coisas com a melhor atualização possível, se você tá estudando todos os dias e indo atrás de conhecimento pra entregar o melhor pro seu paciente, velho, você é a pessoa que tem que estar na internet. É você que tem que estar falando. E não o Zé Mané que fez um curso de fim de semana. Ai, mas daí vão achar que eu sou igual o Zé Mané que fez curso de fim de semana. Você não é. Simples assim. Então, é você que tem que ter mais voz, é você que tem que falar mais alto na internet do que o cara que fez só um cursinho de fim de semana. Então, assim, faça isso, por favor. Aquela frase de impacto. O que importa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Exatamente. Então vamos acabar com o silêncio dos Porra, bons. Sim. E olhando assim para trás, é legal que passou por essa trajetória e agora, olhando para trás, consegue ver com mais clareza vários movimentos, o que fez sentido em cada fase e correlacionar isso com a própria teu desenvolvimento na tua carreira. Condensando assim o que tu aprendeu nesse período todo, o que tu teria assim para dizer, para destilar de conhecimento para Gabi do passado? Eu acho que eu teria incentivado a ser mais livre nesse sentido antes, né? Então, acho que isso de falar mais sobre outras coisas para além da obstetrícia é algo que eu
temia um pouco no começo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Hoje, às vezes eu chego, tenho um paciente que no final da consulta, eu falei, e aí, você tem mais alguma coisa? Não, mas sabe aquele negócio que você estava usando aquele dia? Me fala. Então, tipo assim, eu tenho uma conexão muito boa com as pacientes nesse sentido. E me mostrar muito desse jeito, abertamente em relação a isso, foi muito bom, porque fez com que eu recebesse mulheres parecidas comigo. Legal. Então, grande parte das minhas pacientes, posso dizer até um número bem expressivo, assim, 90% das minhas pacientes, são pacientes que são, em alguma coisa da vida, ou em algum cenário, ou de alguma forma, um pouco parecida comigo. Ou porque é super workaholic também, trabalha muito, gosta muito do próprio trabalho, ou porque é muito independente, ou porque gosta muito de beleza. As minhas pacientes se vestem muito bem. Sabe assim? Então, eu gosto de moda, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de mostrar que eu tô bem vestida. As minhas pacientes também. Então, assim, esse vínculo, cara, é muito gostoso você chegar com uma pessoa que eu seria amiga de sair com quase todas as minhas pacientes. Acho que pouquíssimas eu vou dizer, não seria amiga, não, que é muito diferente de mim ou muito distante. Mas assim, nem sei quem. Tipo assim, não consigo nem pensar muito nisso, porque quase todas, alguma coisa a gente tem em comum. Então, se eu não fosse tão aberta quanto a isso na internet, dos meus gostos, das minhas vontades, das minhas crenças, talvez eu não tivesse esse benefício de atender tanta gente legal. Né? E aí, o meu trabalho, Matheus, é chato. Amo vocês, tá? Mas, assim, eu respondo muito WhatsApp. Uhum. Eu fico muito disponível. Eu atendo uma fase da vida da mulher onde ela tá extremamente vulnerável. Se eu só atendesse mulher chata, porra, ia ser um porre, entendeu? Então, assim, a vantagem de eu atender um monte de gente parecida comigo é que eu respondo de bate-pronto uma coisa de uma forma muito prática. Todas elas recebem muito bem, porque elas sabem que eu sou assim. E elas me procuraram por isso. Então, a vantagem de você se expor nesse sentido de como você é que você recebe pessoas que vão gostar disso. E você não vai precisar ser diferente ou criar ali um personagem, nem na rede social, nem na frente da paciente ali na hora H lá, que você tem que responder. Então, assim, eu mando elas pararem de ser louca no WhatsApp. E elas sabem disso, porque eu falo isso na internet, para de ser doida. Então, se a paciente já se ofende na internet, que não quer ser chamada de louca de jeito nenhum, ela nem aparece. Então, isso são pequenas coisas que parece bobagem, mas que faz muito sentido, né? Só que no podcast eu já falei palavrão quantas vezes? Acho que umas 9, 11, não sei. Eu faço isso. Com uma frequência exagerada. E aí eu falo palavrão na consulta. Se eu não falasse palavrão na rede social, a paciente chega na consulta lá e a cada 10 palavras, 9 da médica fala palavrão, como que ela ia se sentir? Então, assim, é meio isso, assim, o fato de você se expor como pessoa, não necessariamente precisa expor completamente a sua vida. Isso foi uma coisa que eu aprendi aos poucos. Eu mostro muito da minha vida, assim, do dia a dia em si. Mas eu entendo hoje que muita coisa eu não preciso mostrar para que as pacientes se sintam acolhidas no meu dia a dia, sabe? Então eu achava que eu precisava mostrar muito mais. Como eu não me incomodo muito de mostrar, então também não é um problema. Mas eu vejo isso para outros colegas. Tem muita gente que fala assim pra mim, ai, Gabi, mas eu acho que eu não consigo mostrar tudo isso. Eu falo, cara, não precisa. As pessoas não precisam saber onde é a sua academia, nem qual é o mercado que você faz compra, nem aonde você faz a unha. Mas é legal as pessoas saberem que você faz a unha. É legal as pessoas saberem que você faz mercado. Ou que você treina. Ah, mas eu não quero filmar meu treino. Tira uma foto da porra da anilha. Ninguém precisa ver você treinar. Eu também não mostro eu treinando 100% das vezes. Mas é importante que a pessoa tenha essa noção de que treinar é importante, porque você vai mandar ela treinar, né? Então, você treinando faz sentido. Então, você não precisa mostrar todos os detalhes do seu treino, nem quantas séries de qualquer coisa você faz. Mas se mostrar ativo, mostrar para as pessoas que você faz isso, também é importante. Então,
são algumas cenas da sua vida que fazem sentido você compartilhar com as pessoas, que vão fazer com que elas gostem de você não só como médico, mas também como pessoa. Poxa, muito legal, porque se você não trouxesse tudo isso de quem é você, quanto tempo que ia demorar para você ter a imensa maioria das pacientes sendo extremamente parecida contigo? Porque se as pessoas Muito. não sabem quem você é, fica muito difícil. Não, e talvez eu nem chegasse a ter isso. Talvez eu passasse a vida inteira atendendo diferentes tipos de mulheres e de vez em quando calhasse de chegar uma mulher muito parecida comigo. E porque de vira e mexe poderia acontecer. Mas essa benesse de você conseguir compartilhar muito de muitos gostos e é o Instagram que me traz muito. Isso eu tenho muita. E aí as Legal. amigas delas, pra quem elas me indicam, elas também são parecidas. Então, mesmo quem não veio pelo Instagram e veio de indicação de uma outra pessoa, né, de uma das minhas pacientes, elas são tudo iguais. A personalidade também, ela é um elemento que ajuda a encontrar nicho, né? Porque quando a gente pensa em nicho, a pessoa pensa, na minha especialidade é o nicho por doença. Mas eu também tenho o nicho por perfil de pessoa e Sim. eu posso ser o filtro do próprio nicho. Exatamente. Legal, Exatamente. legal. E nesse processo aí, quando que foi que você ficou só no particular? Quando que isso aconteceu? Vamos fazer contas mentais aqui. Então, quando eu tava 2022, isso, dezembro de 22, foi um dos meus meses mais cheios de disponibilidade de parto, né? Eu tava melhor ali, mas eu ainda fazia. Eu já não dava mais plantão, então eu parei de dar plantão noturno comecinho de 2021. Tu terminou em 21 Eu terminei fetal? em 20, aí terminei fetal em 21. Então, no final da fetal, ali, março, abril, eu consegui dispensar os plantões noturnos para ficar só em plantões de fetal, né? Então, eu fazia agenda tanto em pronto-socorro, como de ultrassom, quanto agenda de ultrassom, né? Em laboratório, clínicas e tal. E aí, nessa transição entre o começo de 2021 e o final de 2022, eu ia saindo aos pouquinhos, né? Então, no começo de 2021, que era o comecinho do consultório, né? Eu abri o consultório em setembro de 20. Uhum. Então, começo de 21, eu ainda comemorava quando eu tinha 2 pacientes na semana. Era tipo assim, uhul! Ou um mês inteiro com pacientes todas as semanas. Era, tipo assim, incrível. Então, no final de 22, então muito tempo depois disso, eu comecei a ter um volume maior de pacientes. Eu acho que em dezembro de 22, eu tinha 6 partos naquele mês, né? 6 disponibilidades. E aí, comecei a ficar maluca, porque eu precisava passar essas agendas, não tinha como, eu precisava dar um jeito. E teve um dia que eu tinha uma dessas agendas que eu não consegui passar pra ninguém e uma paciente minha entrou em trabalho de parto. E aí, eu tive que plantar a bananeira e dar um jeito, dei um jeito lá. Alguém foi no meu lugar nessa agenda, mas assim, com muito somebody love ali, um jeitinho brasileiro bem do maldado. Mas eu fui pro parto e alguém foi fazer a agenda pra mim. E nesse mesmo mês, isso meu marido vai lembrar muito bem. Nesse mesmo mês, eu recebi uma reclamação numa dessas agendas, no saque, porque eu expliquei demais. Quem Era que uma reclamou? paciente. A paciente reclamou que tu explicou demais. Aham. Era uma paciente diabética, com diagnóstico de diabetes, com um bebê grande para a idade gestacional e aumento de líquido. E eu precisei dar esse diagnóstico durante o ultrassom. Falei, olha, o bebê tá acima do peso esperado, o líquido também tá acima do esperado. Isso é muito sinal de um descontrole da diabetes. Expliquei por que a diabetes causava isso, qual era o cenário, por que o bebê urinava mais e por que tinha mais líquido, por que o bebê acumulava mais açúcar no fígado. Toda a lenha para explicar o que é um bebê gig polidrâmino numa paciente DMG. Beleza. Ela não me falou nem muito bem, nem muito mal. Ali na hora eu achei que tava tudo bem. No mesmo dia à noite, meu chefe me ligou e falou isso. E falou, olha,
no e-mail do saque tava: isso não é papel dessa mulher, ela não tinha que ter se metido nisso, isso é papel do meu médico obstetra, e não sei o quê. Linhas, assim, ó, de reclamação. Porque eu expliquei demais. Aí eu lembro do Guilherme olhar pra mim e falar assim: você não merece esse lugar, você vai sair desse lugar agora, nem que eu tenha que pagar todas as suas contas, até o consultório vingar, e você vai sair. Vai sair, pode avisar eu ia falar o nome do médico. Ó, uma salva de palmas aqui pra ti, Guilherme. Parabéns, cara, então, assim, por encorajar esse momento. Eu tive a vantagem de ter um parceiro que me apoiou muito. Ele nunca precisou pagar meu cartão, a não ser o único mês. Mas é isso, ele falou assim, cara, sai dessa merda que você não merece estar nesse lugar. Você merece atender as pessoas que querem passar com você e você vai ter cada vez mais pessoas que querem passar com você. E foi isso, assim, eu fiz um pé de meia nesse mês que eu tive um número maior de partos, porque a grande questão do começo é que, às vezes, vem muita paciente num mês e aí no outro mês você não tem nenhuma. Aí no outro mês tem 2. Aí no outro mês você tem 5. E aí no outro mês você já tem uma só. E então você precisa muito desse controle financeiro para entender que o seu tempo de avaliação não é mensal. O seu tempo de ganho ali, ele vai ser pelo menos semestral. Então você não dá para você pensar num curtinho prazo ali. Você tem que entender quanto tem que ser seu prolabore ali, gastar um dinheiro fixo bem limitado e ir juntando dinheiro. Vai chegar uma hora que você vai poder aumentar o seu salário, mas você vai ter que ter esse cuidado sempre com meses à frente. Porque o pré-natal que começa hoje só vai parir daqui 9 meses. Então, você precisa dessa organização e você não sabe se aquela paciente que começou o pré-natal aqui vai estar lá mesmo daqui 9 meses, né? Várias coisas podem acontecer nesse meio tempo, desde coisas obstétricas, infelizmente, até coisas sociais. Então, eu já tive paciente que deixou de ter bebê comigo porque a obra da casa deles atrasou. Eles iam precisar pagar mais 2, 3 meses de aluguel enquanto pagava a obra junto. Isso foi 3, 4 semanas antes do parto. E ela olhou pra mim e falou assim, eu não consigo pagar. E eu tava contando com aquele parto. Então, assim, a volatilidade ali do negócio acontece. Então, você precisa estar pronto pra isso. Você não pode ficar contando muito com... Você tem que ter... É que a característica dessa imprevisibilidade, ela se torna mais perigosa quando a pessoa presume que o melhor mês será o reflexo. Em todos os outros meses eu vou ter um mês tão bom quanto esse melhor mês que eu tive agora. Mas quando você entende que tem essa característica de imprevisibilidade e se programa, as escolhas são mais inteligentes. Até porque um mês você pode ter 10 pacientes que escolheram você para ter a disponibilidade obstétrica, mas depois você tem que entregar isso, Tem que entregar isso, exatamente. Então, no começo, você tem que dar 2 passos para trás para dar 10 para frente. Então, nessa fase onde eu larguei essas agendas, na época, me pagavam em torno de R$12 mil, mais ou menos. 10, 12, ia depender do tipo assim, eu pegava uma agendinha a mais, uma a menos e tal. Ficava em torno disso. Pensa, eu abri mão disso e na época eu acho que eu cobrava 500, 600 reais a consulta. E tinha semana que eu tinha 5 consultas pra atender, tinha semana que eu tinha 1, tinha semana que eu tinha 10, tinha semana que eu tinha 2. Então, eu dei 2 passos pra trás, comecei a ganhar muito menos do que eu ganhava, né? Substancialmente menos. Claro que eu pude fazer isso, porque eu tive uma pessoa do meu lado que falou assim, nem que eu dê plantão todos os dias à noite, você vai dar certo com o consultório e eu pago as contas. Mas se eu não tivesse isso, talvez eu não tivesse tido tanta coragem de fazer isso. Só que a hora que eu fiz isso, que eu efetivamente me dediquei 100% ao consultório, as coisas rodaram.
as coisas fluíram melhor, né? Então, eu tava mais presente no Instagram, então eu conseguia responder mais, então vinham mais pacientes. Eu acabava dando mais atenção para essas pacientes que já estavam lá, o que fez com que elas me indicassem ainda mais. Então, várias coisas vão acontecendo a hora que você para se dedicar 100% ali mesmo, né? É que não é uma decisão fácil. Eu entendo quem teme, quem não tem a possibilidade de largar tudo pra se dedicar 100%. Eu acho que a pessoa tem que fazer uma reserva financeira para isso, para ficar tranquila psicologicamente. Sim. No teu caso, interessante que assim, o Gui, ele falou, se der tudo errado, eu tô aqui. E você se jogou pra coisa. E nem foi necessário. Só que o fato de ter esse alinhado exatamente. te dá a coragem pra tomar um passo difícil. E teve um ponto positivo na tua história aqui, que assim, você teve 2 chamados específicos que te marcaram e deixaram claro que era a hora. Era a hora. Que as coisas em paralelo, elas tinham um custo de oportunidade alta, que aquilo estava limitando o teu próximo passo. Porque no momento que tu tá de plantão, não consegue passar, é uma paciente tua. Imagina tá se eu não tivesse conseguido mesmo e teria perdido. O que eu cobrava no parto na época era em torno de 10 vezes o valor que eu ganharia naquela agenda. E fora a credibilidade tua com a paciente e tua contigo, né? Sim. Então, assim, pra quem ela me indicaria se eu ligasse pra ela e falasse assim, hoje não dá pra eu ir porque eu tô fazendo ultrassom? Né? Então, assim, a paciente não entende a magnitude de você ter um compromisso com o convênio, né? Então, é complexo mesmo. Sim. Mas teria sido muito ruim em todos os cenários ali. Então, o fato de eu estar disponível ali foi muito bom. Na época, nessa transição, assim, eu até cheguei a pagar uma colega que também atendia nessa mesma agenda, para ela ficar com um dia das minhas agendas meio livre e me cobrir a qualquer momento. Então, tipo assim, ela topou ganhar menos do que ganharia a agenda. E se ela ganhava o que eu fosse pagar pra ela, mais o valor da agenda. Então, na cabeça dela valia a pena. Era uma sexta-tarde, eu lembro. Pra ti também valia? Pra mim era ótimo. Então, fiz isso, acho que alguns meses. Então, funcionou muito bem. Eu usei ela poucas vezes. No fim, eu acabava pagando ela e indo na agenda. Segurança. Só que a agenda meio que me pagava e tal. Mas era uma segurança mesmo, né? E várias vezes, assim. E quando o parto era na madrugada e eu não conseguia falar com ninguém, e eu tinha agenda às 7 horas da manhã e não tinha nascido, e eu não ia operar a paciente à toa. E aí ficava ligando pras pessoas. Nossa, eu tenho dó dos coordenadores de agenda dessa época, porque eu dei um pouco de trabalho, realmente. Aí arrumava, pedia, pagava dobrado. Nossa, eu pago agora, antes de você ir pra lá, o dobro que paga a agenda. Você vai pra mim, por favor? Aí, às vezes, as pessoas iam. Porque às vezes era, tipo assim, desmarcar a manicure e ia. E gratidão à paciente do saque que mandou aquele textão, porque esse é o perfil de paciente que não é o teu perfil de paciente. Não é, Que exatamente. bom que tu parou de atender esse perfil de paciente, tu tava entregando muito para aquela pessoa que nem via valor naquilo. Não enxergava o menor valor naquilo. Agora tu tá atendendo as pessoas que veem o valor no que tu faz. Exatamente. E o fato de tu te conectar muito é um fato importante, e teve uma postagem tua que me marcou, eu li e ficou grudada na minha cabeça. No dia do obstetra. Hoje, com a Malu no forninho, eu entendo o que vocês, gestantes, sentem. Vou Independente chorar, do que aconteça, independente do que aconteça, espero sempre ser apaixonada pelos pacientes dentro das minhas pacientes. Sim. Cara, lindo. Nossa, agora eu vou ficar emocionada. Eu sou de câncer. Quando eu tive o meu primeiro contato com ultrassom, foi em 2018. Eu tava no R2 e eu vim pra São Paulo fazer um curso de ultrassom obstétrico e transvaginal. Era uma coisa meio que eu queria entender se eu realmente gostava de ultrassom. Eu queria decidir se eu queria fazer fetal no ano seguinte mesmo. Porque se eu fosse querer, eu ia atrás de outros estágios, ia fazer o meu eletivo do R3 nisso, né? Então, já queria ir atrás disso. Então, foi no final do R2 isso. Setembro, acho, se não me engano. E aí, eu vim, e nesse curso,
a gente tirou uma foto no final do curso, então se você for muito empenhado, você vai achar essa foto no meu Instagram. Lá embaixo, e eu lembro de pensar nessa frase. Que agora eu estava apaixonada pelos pacientes dentro das minhas pacientes. Legal. E foi, uma paixão mesmo, assim. Ultrassom é um negócio muito legal. Que é até planos para o futuro viver só de ultrassom, quando eu cansar de fazer parto. O que eu não vejo cansando muito, porque também é outra coisa que eu gosto muito. Mas, quando você tá na residência, vivendo, imerso ali nos plantões e muitos partos e tal, você sempre quer achar uma subespecialidade que você vai se livrar dos partos. Todo GO que tá me assistindo aqui vai pensar isso. Então, eu achava que a fetal era isso, que era a única subespecialidade dentro da obstetrícia, que eu ia poder continuar trabalhando com obstetrícia e me livrar um pouco dos plantões e tal. Mas no fim, parto é muito mais legal e aí a gente acaba se dedicando muito mais. O pré-natal é muito mais legal do que só fazer ultrassom. Mas isso eu fui aprendendo com o tempo depois. Mas foi assim que eu percebi que eu gostava muito disso. E essa frase veio muito disso. E eu uso muito essa frase até hoje, porque é muito verdade isso. Não tem nada mais legal do que a hora do ultrassom na consulta. É muito delícia. Imagina. E agora que tu tá do outro lado e que tu tá com a Malu no forninho, o que mudou na relação com as tuas pacientes? Cara, várias pessoas me perguntam isso e eu fico meio sem graça, porque eu sempre me achei uma pessoa muito empática, né? Então, eu nunca subestimei queixas, então... Cara, se qualquer pessoa não gestante olha pra mim e fala que tem dor nas costas, eu falei, imagina você com 37 semanas. Porque assim, não tem nada comparado no ser humano que seja igual gestar. Porque você tem que produzir exatamente igual uma mulher que não tá gestante. Então, se sua vida continua exatamente do mesmo jeito. Não é igual tá doente, né? Quando você tá doente, as pessoas olham pra você e falam, não, coitado, tá doente, ela pode fazer menos e tal. Não, você tá grávida, você vai ser exatamente o que você era antes de estar grávida e ter que produzir exatamente igual, mas você tá carregando um neném ali. Seus hormônios são birutas, você tá mais biruta ainda, o negócio mexe, né? E te bica, né? Então dói, e é pesado e é isso. Então, assim, eu sempre tive muito esse sentimento de que qualquer queixa que uma gestante me trouxer será validada, sempre. Né? E aí eu acabei sendo uma gestante sem muita queixa. Tipo assim, eu tô tendo uma gestação muito tranquila, eu quase não nauseei, não tenho muitas queixas mesmo, no geral, né? E aí eu até falei muito disso no Instagram já, tipo assim, cara, eu tô igual essas doidas que queria estar sentindo alguma coisa pra parecer mais grávida. Não tô parecendo muito grávida. E é muito engraçado, mas eu acho que essa sensação de você validar ainda mais o sentimento, cara, só cresceu, sabe? E é o que todo mundo me falava mesmo que ia acontecer. Todo mundo, a Evelyn, que é a médica que trabalha comigo e que vai ser a médica que vai estar no meu parto e tal, ela sempre falava, amiga, quando você tiver filho, você vai ver como a sua visita pós-parto e a sua consulta puerperal vai ser infinitamente melhor do que é hoje. E, cara, eu grávida já percebo que já é melhor, entendeu? Porque a gente entende muito mais dos anseios que a paciente tá passando ali, ou compadece muito mais, empatiza muito mais, né? Você tá ali muito mais presente. E antes dessa gestação, eu tive uma perda gestacional, né? Então, eu tive várias, incontáveis pacientes, né? Com perdas gestacionais. É um negócio muito comum. Sim. E a gente fala sobre isso, né? Tipo assim, é muito comum e tal. Mas nada é comparado a passar por isso, né? Então, eu achei que eu ia lidar muito melhor caso acontecesse comigo, né? Então, antes de tudo, eu achava que, cara, se acontecer comigo, aconteceu, né? Beleza, vambora, porque acontece, engravidar de novo, tá tudo bem, vida que segue e tal. Mas é muito diferente. Quando você tá vivendo ali na pele, é uma sensação muito diferente. E eu acho que eu já empatizava muito, já tinha muito cuidado com essas pacientes de perda gestacional. E agora, então, trocentas vezes mais, assim. Eu acho que isso, mais até do que coitada, Malu. Mais até do que agora. Eu acho que depois que eu pari, talvez se iguale. Mas mais ainda, assim, essas pacientes que passaram por isso, cara, eu já
tinha um cuidado especial com todas elas, mas agora esse cuidado é ainda mais especial, porque eu acho que é um momento que paciente nenhuma deveria passar e muitas vão passar, né? É um negócio que é muito prevalente, né? Então, Cara, pra mim tá claro, assim, que tirando o diploma de lado, tirando formação de lado, tirando capacidade técnica de lado, se pegasse, tirasse tudo de você e botasse assim, comparasse com vários outros profissionais que têm os mesmos atributos, claramente uma coisa que te diferencia é a questão de conexão, empatia, de personalidade, de consistência em diferentes cenários que a pessoa vai te encontrar, ela vai acho que sim. te ver igual. E acredito que isso seja um motivo que faz as pacientes Confiarem. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que consistência é muito uma palavra muito boa, assim. Eu acho que no sentido de você ser consistente, independente de como você seja. Sabe o que eu quero dizer? Se você for uma sim, pessoa mais séria, menos aberta para intimidade com a paciente, ou um pouco menos, né? Menos conversadora, menos tagarela do que eu sou, assim, você vai encontrar o perfil de paciente que vai gostar disso. Então, só seja desse jeito, porque esse é o seu jeito. Não queira ser diferente, porque talvez agrade a paciente A ou B. Não, agrada o C e D, que é a galera que tá ali, entendeu? Você não precisa agradar a Maria, a Joana. Você pode agradar a Fernanda e a Márcia, tá tudo bem. Então, essa questão da consistência, de você se mostrar sempre da mesma forma, eu acho que é o que mais faz com que a paciente queira estar ali, né? Queira ser tratado por você e não por um que médico qualquer. faz a tua vida também mais prazerosa, né? É muito mais fácil, Matheus. Imagina se eu tivesse que fingir que eu sou uma pessoa séria e toda postura e tal. Nossa, ia ser um martírio. Se já canso o consultório, eu podendo ser do jeito que eu sou, imagina se toda vez eu tivesse que me esforçar pra ser muito diferente do que eu sou. Nossa, ia ser... Eu acredito que as pessoas, Não dá. elas melhoram quando elas se esforçam em ser mais daquilo que elas são. Eu Sim, acho que um grande erro é a gente querer ser diferente. algo que a gente pode ter... E assim, um ponto é, tudo certo eu admirar pessoas que tenham características completamente diferentes das minhas e eu Uhum. me espelhar nelas e olhar assim como modelos, mas eu tentar emular uma coisa que não é minha, eu não vou ter satisfação, vou estar me medindo por uma régua que não é quem eu sou. E você nunca vai se sentir bem, completo, ou, né? A gente já, mulheres, no geral, já passam por uma síndrome do impostor muito grande, né? Você fica ali se cobrando, tipo assim, será que eu mereço? Ou será que eu deveria estar passando por isso mesmo? Ou será que eu deveria ser a pessoa que tá falando sobre isso e tal? Então, a gente já tem esse embate mental frequente. Ainda se você for tentar, exatamente, emular uma pessoa que você não é, você vai ter ainda mais trabalho. Nossa, E pra ti, inconcebível. tu sofreu essa síndrome do impostor da impostora, no caso, no teu crescimento. Sim. E como é que foi pra virar a chave? Não virou muito, não. Não, mentira, tô brincando. Foi uma fase onde eu precisava crescer mais, financeiramente falando mesmo. Precisava não, né? Queria crescer mais. O crescimento tinha parado de ser tão grande, tão rápido. Entrou ali num platôzinho ou numa subida mais lenta. E nessa hora vem todos os monstros ali, de tipo assim, você é muito nova, você nem fez tudo, você não prestou o título de fetal, não prestei. Vou prestar em algum momento, dá muito trabalho, mas não parei pra estudar ainda, sentar a bunda, fazer prova de verdade. Então assim,
Sabe assim? São pequenas coisas que você vai se cobrando. E ao mesmo tempo, o outro lado do cérebro é, Gabriela, você é obstetra, você faz pré-natal, tá tudo bem, você sabe o que você tá fazendo. Olha o consultório, você vive só do consultório, cara, você não precisa de outras coisas. Você ficou sem pagar conta em algum momento? Aí o outro lado fala, não, mas eu precisava disso, disso. Então, assim, você fica nesse embate mental um com o outro e tal, assim. E as coisas foram melhorando aos poucos quando eu fui reconhecendo de que o volume que eu tinha estava tudo bem. E aos pouquinhos ele foi subindo mesmo. Uma virada de chave muito grande de volume foi quando eu saí da clínica, que era a clínica do meu chefe, que tinham várias secretárias, tinham os atendimentos do SUS dentro da clínica para os residentes atenderem e os nossos atendimentos particulares, né? Tanto do meu chefe quanto do meu. E por causa desse volume do SUS, por causa da pós, eram muitas secretárias, então ficava tudo meio bagunçado. Então, as mensagens das pacientes às vezes se perdiam. Então, a paciente tentava marcar consulta, não conseguia. E aí, ninguém ia atrás desse lead perdido. Então, era uma bagunça muito grande com as secretárias. Quando eu troquei de clínica e fui para onde eu tô agora, pro Estúdio Gorga, quando eu entrei para trabalhar com a Marina, que é nutricionista, que é minha sócia hoje, na época ela nem era minha sócia, eu alugava a sala na clínica, ela tinha montado uma clínica nova e tinha me chamado para atender lá. Eu falei, não, boa, acho que é a hora de eu transicionar. Eu ia pagar um aluguel muito mais caro do que eu pagava lá na Conceptus, mas tava ótimo, assim, precisava dessa transição. Esses 2 primeiros meses já com uma boa secretária, Matheus, que loucura! Eu sabia que treinar a secretária fazia diferença. Eu já tava tentando treinar a secretária. Mas quando eu cheguei num lugar onde tinha uma boa secretária treinada, a minha vida mudou. Cara, aqui eu vou bater em um ponto que é uma palavra que veio e vai surgir de novo. Na verdade, veio o reverso dela. A gente falou em consistência. Não ter a secretária que falasse a tua língua gerava uma inconsistência. Inconsistência, exatamente. Que aí a pessoa, ela vê você lá falando, tal, entra em contato. Uma coisa é completamente diferente do que a Gabi Biava, que eu sigo e acompanho. Será que a consulta vai ser... Né? A pessoa fica... Exatamente. No momento que organizou a pecinha com consistência, o sistema fluiu. Fluiu. Então, assim, ali foi uma virada de chave bizarra. Então, eu tinha um volume muito menor de pacientes quando eu entrei lá no Estúdio Gorga e a única coisa que mudou foi o ambiente da recepção, o endereço mudou 980 metros pelo Waze. Então, tipo assim, não é que eu mudei muito de lugar, trocou de um lugar, uma entrada do Parque Ibirapuera para outro. Tipo assim, pouquinha diferença, assim. Troca de bairro, mas é muito pouca diferença. Então, não acho que tenha sido isso. Nossa, tomando uma localização muito melhor. Não. Uma coisa que eu acho que mudou, mas eu não sei o quanto isso efetivamente impacta na pessoa chegar lá no consultório, é que não tinha estacionamento, era uma casa na rua versus um prédio, lá tem estacionamento. Então, assim, impacta na paciente voltar, eu acho. Impacta demais. Né? A primeira ida, talvez não, mas a paciente voltar, retornar e lá mais vezes, talvez impacte muito mesmo. Então, assim, foram pequenas mudanças. A Gabriela em si não mudou nada. Eu continuava sendo a mesma pessoa. E essas pequenas mudanças. E aí o consultório voltou a ter uma crescida um pouco maior. Até que isso foi escalonando, aumentando. E aí aumentou meu próprio volume, o próprio boca a boca, as próprias indicações começaram a aumentar. E aí, no final de 2000... então, é que foi tudo muito rápido. Porque se você for ver, eu entrei no consultório em 2024. No consultório que eu tô hoje, em janeiro de 24. Em julho de 24, a gente decidiu expandir a clínica. E aí, eu entrei como sócia. Em quanto tempo? Em 6 meses, 7 meses. Caraca. A gente é meio louca. Marina, te amo. Ela topou isso aí. Não sei até hoje como ela topou. Mas foi assim, a gente tinha... foi muito rápido assim, né? Muito. Não tinha nem pensado em terminar de pagar, nós fizemos outra dívida. A gente tinha um conjunto que era bem no meio, assim, no prédio, né? E aí, o conjunto da lateral direita vagou. E tava lá meio pra alugar, meio não tava e tal. Eu falei, Marina, se a gente não pegar esse lugar aqui agora, vai entrar outra empresa aqui e nós nunca mais vamos expandir a clínica. Falei, eu sei que tá cedo,
mas agora é a hora. Eu quero outra pessoa pra trabalhar aqui Marina, também. me dá a mão aqui. Marina, vamos comigo. E ela topou. Ela falou, não, você traz mais médico? Eu falei, trago. Ela falou assim, você vai aumentar o volume? Vou. Né? Passava nem vento. E eu, mano, vamos que vai dar certo. E deu. Assim, tá dando, né? A gente ainda tem muito que pagar da clínica, né? Mas nessa decisão ali de meio de 2024, a agenda começou a aumentar muito, então foi muito bom que eu aumentei, porque eu dividi essa sala que eu usava no começo de 2024 com uma outra gineco, que é só gineco, faz cirurgia ginecológica, opera e tal, quase não faz nada de obstetrícia. Faz só das pacientinhas dela, que não querem largar ela, né? Daí fica ali. E aí eu precisava do horário dela. Então, assim, minha agenda começou a crescer de um tanto que os 2 períodos da semana que ela usava a sala, eu precisava também. Eu precisava de uma sala só pra mim. E aí, foi aí que a clínica deu certo. Foi aumentando. A gente conseguiu fazer. E assim, trocar o pneu com o carro andando, né? Porque nós reformamos a metade da clínica nova com a clínica usando. Então, tapume na recepção, a poeirada de gesso. E toda vez que o paciente chegava, oi, desculpa o transtorno, nós estamos em obra, vamos lá? E aí, ficou um tempo na obra, a gente conseguiu até que a obra fosse mais rápida. Assim, não foi uma obra tão lenta. Claro que no final atrasou, o cara... Obras, né? Sempre. Puta merda, não tem uma obra que sai no tempo, né? Não tem. Era pra ter entregue no carnaval de 25, que foi final de fevereiro, quase março. Entregou primeira semana de abril. Tô fazendo 1 ano agora. Ah, legal. E aí, quando a gente aumentou essa segunda parte da clínica, e aí o volume explodiu. Daí eu precisei aumentar o valor de consulta, precisei aumentar o valor do parto. Mas nisso, eu aumentei o valor do parto, a gente não tinha mudado de lado da clínica. Eu só precisei diminuir volume, aumentando o valor, por causa da secretária. Então, assim, foi uma mudança muito pequena ali, né? Então, é uma mudança pequena, mas muito relevante, né? Então, legal demais. Você vê, a gente não faz nada sozinho, né? Então, Nada. assim, se eu não tivesse a Karina lá atrás, se eu não tivesse a Marina que me deu a oportunidade de trabalhar na clínica dela, se eu não tivesse a Bruna, que era a secretária da Marina e que virou secretária da clínica toda e cuidasse da minha agenda tão bem quanto ela cuidou no começo e fizesse a agenda encher, se eu não tivesse a Evelyn, que... Pra eu poder tirar um final de semana de folga, ela que vai nos partos no meu lugar e vice-versa. E se eu não tivesse esse braço direito, a confiança de ter uma pessoa que vai ficar no meu lugar, eu não poderia entregar disponibilidade pra pessoa. Então, né, eu vim aqui hoje pra falar de disponibilidade, estamos falando de tudo menos disso, né? A gente ia falar de disponibilidade. É que foi o que a menina pediu na caixinha. É verdade. Bom, né? Mas, cara, tem um estudo do Boston Consulting Group, BCG, é uma grande consultoria global, e eles fizeram um estudo para ver o que promove a defensibilidade do cliente dentro de serviços de forma geral. Bem interessante que viram 4 atributos. Um é o valor gerado pelo dinheiro pago, de eu sentir, cara, valeu a pena, independente do preço. O outro é a satisfação com o produto, e aí em serviços como de saúde, o produto tem a ver com o resultado final da entrega daquilo que você gera, então tá Atrelado ligado, a isso? tá muito atrelado a ti. O terceiro é atendimento, e aí quando eles listaram atendimento, e os 4 são assim, quase Iguais. que igualmente relevantes. Atendimento é o atendimento em cada ponto de contato sem ser com o principal prestador de serviço. Você tem comigo, né? Então, é A a secretária, é na portaria do prédio, e tem pontos de contato que eles não são com pessoas. Então, é o ponto de contato da minha chegada no prédio, até a questão do próprio estacionamento. Tal. E o quarto é conexão emocional em todos os pontos de contato. O consumidor, hoje, mais do que nunca, ele valoriza a conexão emocional. Porque a gente está num mundo que cada vez digitalizado, mais distante, tal. né? Então, quando eu tenho pessoas
que consistentemente se preocupam comigo, se conectam comigo, levam em conta quem eu sou, a minha tendência a defender essa marca é muito maior. Tipo, eu acho interessante isso porque quando eu ouço uma história assim, eu olho através desses 4 atributos e claramente dá para ver que houve uma transformação neles com esse teu movimento. Exatamente. Eu nem sabia disso, mas fez todo sentido. Foi exatamente os 4 movimentos que eu fiz. Os 4 pilares que eu tive melhora direta, né? E aí, quando o volume aumentou e tal, e a gente percebeu que juntas a gente precisava, tanto o meu volume quanto dela foi crescendo, então a gente já trabalhava juntas, eu sempre levei auxiliar em todos os partos, então eu nunca atendi parto sozinha. Isso é uma característica muito nossa. Existem muitos colegas obstetras que vão só ele e uma enfermeira obstetra, por exemplo. Eu acho uma potencial cagada você ir sem um outro colega médico. A tomada de decisão pode ser muito tempestuosa num trabalho de parto, então você pode ter que tomar uma decisão de emergência real e ali uma emergência cirúrgica. Você vai ter que operar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que é o cara que tá lá no plantão. Então, acho que isso é um negócio meio incabível na minha cabeça. Ah, mas quantas pacientes suas você precisa operar de urgência? Sei lá, 10%? Mas, porra, são 10%. Agora, Gabi, nesse ponto, cara, deve ser muito difícil achar a pessoa certa. Muito! Como que foi pra ti isso de achar a pessoa certa? Eu dei muita sorte, na verdade. A Evelyn fez fetal comigo. Então, ela tava na pós, no mesmo ano que eu. A gente tava começando com história na mesma vibe. Eu acho que eu tava muito no lugar certo, com as pessoas certas, assim. Porque Legal. parte das minhas colegas da fetal estavam muito nessa vibe de fazer o consultório particular dar certo. Tanto eu, a Evelyn e a Laís, que é uma outra colega que, no fim, foi morar em outro estado. Mas tava ali com a gente nesse começo, muito firme, assim. A gente começou juntas num consultóriozinho na Livance, mais ou menos do mesmo jeito, um consultóriozinho simples ali, mas que funcionava muito bem, e aí a gente começou a se ajudar. Então, uma tinha um parto, chamava a outra, e a gente foi indo juntas nos partos. Então, desde essa época, muito de começo. Tanto que hoje, no Instagram, as pessoas estranham muito. A gente perde um pouco na consistência nesse sentido. De porque eu e a Evelyn, que somos uma dupla muito consistente, estamos juntas a todo momento, porque a gente atende em lugares diferentes. Única e exclusivamente porque o dinheiro era curto no começo, não dava pra nós fazer um consultório juntas. E cada uma foi recebendo uma oportunidade financeira mais rentável ali naquele momento, e cada uma cresceu no seu próprio consultório, mas a gente nunca se largou. Então, a gente nunca deixou de ser uma equipe de parto, né? A gente não era uma equipe de pré-natal juntos, mas a gente era uma equipe de parto. E aí... a gente pensa muito parecido, então a gente atende partos juntos, vai fazer 6 anos. Então, a gente pensa, eu não preciso nem falar pra ela. Eu examino a paciente, eu olho pra cara dela, ela já sabe o que eu tô pensando. Então, a gente vive muito essa conexão entre nós ali, que funciona muito bem. E aí, por um tempo, deu muito certo só nós duas, mas chegou uma hora que a gente precisava folgar, né? A gente precisava de um tempo. Então, a gente precisou pegar outras pessoas. Então, eu chamei uma pessoa para atender lá no Estúdio Gorga, então uma pessoa a mais, e ela chamou uma pessoa para atender na clínica dela, e aí a gente conseguiu juntas ali formar um quarteto, e efetivamente dá para ter 2 partos ao mesmo tempo, com 2 duplas, e a gente consegue se dividir para isso, e atender juntas, e ficar disponível, e se uma vai viajar, tem outras 3 obstetras para atender, e a gente tem backups de outras equipes. Então, eu trabalhei uma época numa outra equipe de uma outra clínica grande aqui em São Paulo também, que atende bastante parto normal. Eles também têm uma equipe deles, mas meio que, tipo assim, deu tudo muito ao mesmo tempo, tipo assim, 2 partos acontecendo aqui, 2... Eu posso ligar para esses outros colegas de outra clínica e falar, você vem me ajudar aqui a cobrir esse parto aqui? Vou. Pessoas que tu confia. Pessoas que eu confio, com quem eu já trabalhei e tal. Então, assim, trabalhar com obstetrícia não é fácil. Trabalhar com disponibilidade, com imprevisibilidade de parto é mais difícil ainda. Então, você precisa se abrir para contar com outras pessoas. Então, isso das pessoas ficarem muito fechadas e com medo de
de compartilhar os pacientes com as pessoas é um puta tiro no pé na obstetrícia. Você não pode temer isso. Você precisa entender que tá tudo bem alguém atender a sua paciente pra você, ou alguém ir num parto no seu lugar caso você precise, ou caso você esteja de folga. Ou caso, sei lá, você bata o carro, não sei, não importa o motivo, né? Você precisa ter essa tranquilidade de ter outras pessoas que pensam parecido com você, trabalhando junto com você. Não é fácil. Eu, antes de contratar a Paula, hoje, que trabalha no consultório, eu entrevistei umas 6 pessoas. Dentro dessas 6, conversei com umas 6 pessoas. Dentro dessas 6 pessoas, uma delas é uma pessoa que eu gosto muito, foi minha R igual e tal. Ela não topou ficar tão disponível assim. Tudo bem, ela tava com um bebê pequena, num cenário onde eu não podia, naquele momento, prometer mundos e fundos, no sentido de volume financeiro e tal. Ela ia ter que continuar trabalhando nos lugares onde ela trabalhava. É difícil também esse tipo de aposta que você faz, né, numa equipe. Tipo assim, eu vou apostar que vai dar certo. Mas a Paulinha apostou, topou, ficou, e agora o consultório dela tá andando sozinho, né? Então, assim, ela tá trabalhando pra caramba, já tem as pacientes que vêm por ela, só pra ela, né? Que não é uma paciente que é da equipe, ou que veio e tentou passar comigo e não conseguiu, porque não tinha vaga e tal, e aí tá... Não, paciente que procurou por ela. Então, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, mas demorou pra gente conseguir ter essa estrutura. Cara, uma convicção que eu tenho, assim, é que você tem que puxar para perto para trabalhar contigo pessoas que tenham um alinhamento, tem que ter o alinhamento da visão da coisa. As pessoas têm características diferentes e é legal ter pessoas que te complementam em determinados aspectos, mas, por exemplo, no alinhamento geral de para onde vamos e na questão de valores da pessoa, naqueles valores mais profundos, eu acredito no alinhamento, porque qualquer coisa fora disso tem consequências no longo Exato. prazo. Não dava pra eu colocar uma pessoa que não vai abrir mão de um evento social pra ir no parto. Eu preciso de uma pessoa que entende que talvez um evento social que não foi previamente anunciado pra paciente vai ser um evento social dispensado. E tu vai dar o exemplo porque tu também vai ser ponta firme para essa pessoa, porque é o valor que tu prega. Exatamente. Então, assim, o WhatsApp também é outro ponto muito importante. Não é que eu passo o dia inteiro respondendo o WhatsApp, mas eu respondo o WhatsApp. E um dos tópicos que uma dessas pessoas com quem eu conversei, uma das 6 pessoas que eu conversei na época, foi tipo assim, nossa, mas eu preciso responder o WhatsApp todos os dias? Eu falei, porra, sim! Fora. Sim, tem que responder o WhatsApp todos os dias. Sorry. Mas quanto mais você deixa disponível, permite que a paciente entenda que você tá disponível pra isso, menos WhatsApp eu recebo. Sim. Eu tenho essa impressão de, assim, eu deixo ela tão à vontade na consulta que ela pode me perguntar o que ela precisa, que eu não acho que elas me cobram, me sugam muito no WhatsApp. Um parênteses, assim, que é um pouco a construção de tudo, né? Que eu vi que comentários das suas pacientes são: parece que estou conversando com uma amiga, foi maravilhoso, ela me explicou tudo. E eu vi que isso se repete, assim, são as coisas que mais se repetem. Então, tu vê que não é uma pecinha isolada só o WhatsApp. É tipo, toda essa construção repercute acho que, aí, assim, né? essa liberdade que elas têm de saber que elas vão poder perguntar, às vezes uma pergunta pequena, besta, ou pouco urgente ali, elas vão segurar até a consulta. Ou às vezes uma dúvida, ela vai pensar, essa eu já vi na caixinha da Gabi. Também, mas outra coisa também é que vem muito de pacientes que são parecidas comigo. Elas têm muito tempo, não. Minhas pacientes não têm muito tempo. Elas também são bastante ocupadas. Também não fica muito tempo no WhatsApp. Então, tem isso também. Legal. Tem um processo, assim, que é de arrebentação, que é quando a pessoa chega num platô e que muita gente passa por essa arrebentação, que tu respira um pouco e daí vem de novo, toma caldo de novo. E aí é bem a fase que tu falou da tua síndrome do impostor, batendo dos dois lados, conversando e tomar escolhas, fazer decisões nesses momentos é complexo, principalmente se não tem uma organização financeira também para segurar a onda. Sim, e foram várias coisas. Essa fase que eu vivi aí, dessa transição ali,
Cara, eu tava às vésperas do meu casamento, então, pô, tinha Nossa. dívida até o tufo. Então, assim, tipo, tinha que pagar as coisas do casamento. E eu tava muito animada com as coisas do casamento, né? Então, eu queria logo isso. Então, o foco também tava meio dissipado. Mas eu já vinha há um tempo entendendo que o calo no meu sapato era muito esse. O que eu mais notei, assim, muito claramente era o padrão de atendimento da secretária mesmo, assim. Eu até tentei fazer algumas movimentações dentro da clínica para que isso funcionasse melhor. Deixei um WhatsApp exclusivo com uma das meninas só, mas ela tinha o trabalho dela ali dentro da clínica, né? De responder as outras coisas da clínica mesmo e responder mais no meu WhatsApp. Então, eu somei uma tarefa a ela. Já melhorou, mas não foi 100%. Cara, às vezes o movimento que você tem que fazer é É aquele muito que mais você... brusco, E é né? aquele que você já sabe que tem que fazer e você fica postergando. Tipo, Exato, você já mas sabe. eu soube que eu precisava sair de lá pelo menos uns 7, 8 meses antes de eu efetivamente conseguir sair. E tá tudo bem, porque Sim. não é... Se trocar de consultório, não é um negócio que se dá pra fazer do dia pra noite, a não ser que eu ganhasse na Mega Sena e pudesse comprar um lugar e montar um negócio do zero pra mim. Tava no radar. Eu não tinha essa bala pra fazer isso, né? Então, assim, por mais que as coisas do consultório tivessem acontecendo, eu tinha minha vida pessoal andando. Eu e meu marido pagamos o nosso casamento todo, né? A gente não teve muitas ajudas. Fizemos um puta casamento. Gastamos muito dinheiro. Não precisava ter gastado. Mentira, lindo. Precisava sim, foi ótimo, tá? Então, assim, a gente gastou, pagou ali. Então, assim, também tava preocupada com outras coisas e não só isso. Eu queria uma oportunidade. A Marina veio com essa oportunidade no meu colo. Então, assim, eu também dei sorte. Não posso dizer que não. Mas, né, tem essas frases feitas, assim, que fazem muito sentido. Tipo assim, a sorte me encontrou pronta, tá ligado? É meio isso, assim. Eu dei sorte de dar sorte na hora certa. É que assim, ó, sorte e azar são 2 elementos da vida. Exato, é isso. exatamente. Eles acontecem o tempo inteiro. Só que qual que é o lance? Se eu dou sorte, não é todo mundo que fala assim, eu dei sorte. Porque aí é melhor eu falar, cara, não, eu sou muito bom e tomei uma boa decisão. Mas quando eu dou azar, ninguém dá crédito a si mesmo pelo azar. É assim, cara, dei azar aqui. Né? Em vez de falar, pô, eu vacilei. Eu só fiz uma cagada. Não, eu dei azar aqui. E a sorte, tipo, não, eu mando bem mesmo. Só que, cara, sorte e azar, eles são 2 elementos que eles vão nos encontrar. A questão é como que vai adaptar pra como você vai lidar com isso, reagir em cada exatamente. situação. Porque se tu tiver com um olhar sempre de, bom, eu quero dar passo pra frente e eu tô pesando as consequências das coisas. E às vezes eu vou tomar um pouco de risco, mas eu tenho um certo controle, eu tenho as coisas ajustadas em casa, isso é muito importante. Não, eu acho né? que, assim, você ter com quem contar, independente de quem seja ali, se você seu companheiro, seus pais, ou você ter um bom recurso financeiro guardado de você para você mesmo, né? Então, você pode ser seu próprio parceiro e deixar lá uma reservona de emergência fodida para você falar, não, agora eu vou largar tudo isso aqui, vou gastar esse dinheiro aqui que vai dar certo, vou investir em mim mesmo. Não importa quem que vai ser seu norte ali, quem vai ser seu porto seguro para isso. Mas você entender que em algum momento você vai ter que tomar um passinho com um risquinho um pouquinho maior é importante para as coisas funcionarem. Total. Pode dar tudo errado? Porra, pode. Pode, não podemos negar que pode. Mas também não é muito. Se você tudo errado, vai continuar tudo como tá? É que assim, né? o tudo errado é muito. Tipo assim, qual que seria o meu tudo errado indo lá pra Marina? Gastar mais dinheiro com aluguel e ficar mais tempo ganhando a mesma coisa que eu ganhava, pagando um aluguel mais caro. Pô, podia ser isso. Podia ter ficado um tempão desse jeito, mas não foi isso que aconteceu. Deu certo de as coisas fluírem melhor e o que eu apostei gastando mais caro valeu a pena. Meu pai me ensinou um exercício que eu sempre fui uma pessoa bastante agitada, assim, e eu faço vários passos à frente para qualquer movimento, qualquer coisa. Eu já penso em todas as consequências para vários lados, daí eu começo a ficar ansioso. Sim, claro. E aí, meu pai era um cara bastante sábio, tranquilo, e ele sempre perguntou, mano,
qual que é o pior cenário. E daí eu desenhava algum cenário dele, não, esse não é o pior. Me fala qual que é o pior cenário. Daí eu falava qual que era o pior cenário. E ele fazia eu rodar o pior cenário pra frente. E daí, no pior cenário, no fim, eu sempre acabava mais ou menos na mesma como tava. Exato. Tipo assim, como você tava antes da decisão que você tomou. E é isso. É isso. E eu lembro de ter essa conversa com o meu chefe, dono dessa clínica, e eu falei pra ele, ó, eu quero apostar nesse lugar e tal, o que você acha? Ele, Gabi, o máximo que vai acontecer é você voltar pra cá. Pô, que massa. E legal essa coisa de ter portas abertas, né? Aí eu falei, então eu posso voltar pra casa se der merda? Ele falou, pode. Eu falei, então tá bom, então eu tô indo, beijo, tchau. E no fim, não voltei, não vou voltar, e graças a Deus, sou muito grata a tudo que ele me fez, mas tá tudo bem, né? Então, movimentos da vida. Exatamente, e ele foi muito compreensivo nesse sentido, tá? Eu lembro de temer ter essa conversa, tipo assim, nossa, doutor, eu tô passando por isso e tal, fui chamada pra trabalhar em tal lugar, acho que vai ser bom pra mim. Ele, não, só vai. Então isso foi muito bom, assim, nesse sentido. Mas eu acho que ter menos medo de enfrentar essas coisas também ajuda muito, né? Então, assim, eu tive coragem de chegar pra ele e falar isso, né? Eu podia ter simplesmente começado um pouco lá, um pouco cá, ficar meio dividida, ter alguns atendimentos aqui, outros lá pra não chatear, né? Pra não sair de uma vez e tal. Só ia ser um tiro no meu pé, eu ficar com 3 secretárias diferentes, cada hora num lugar, né? Um ruído de comunicação bizarro com a paciente. Então, assim, deu muito certo nesse sentido também. Legal. E agora com a Malu aí na tua barriga, nesse momento. Essa é uma coisa que eu sei que dá muito medo pra muita médica. Mas muito, né? muito. Vou confessar pra você que eu, em muitos momentos, achava que não seria mãe, porque não seria muito compatível o meu trabalho com a maternidade e tal. Até que eu comecei a trabalhar com a Evelyn, que tem 2 filhas, né? Ela tem uma filha mais velha, que ela teve antes da faculdade, e uma filhinha que nasceu em 2023. E eu vendo ela trabalhando nessa fase onde a gente estava crescendo o consultório, ela engravidou, saiu de licença, voltou e nunca voltou a dar plantão. Ela não voltou para nenhuma agenda de ultrassom, ela voltou pro consultório e só voltou. Ela voltou atendendo 2 vezes na semana, depois 3, depois um período maior, mais consultas, as coisas foram voltando aos poucos. Olhando para ela, eu falei, cara, vai dar. Porque se ela faz dar, eu vou fazer dar também, vai dar certo. Beleza. Só que aí tudo ficava meio tipo assim, vou esperar mais um pouco, vou juntar mais dinheiro, aí a gente comprou um apartamento, e aí, né? Então, assim, a vida vai te engolindo um pouco até se tomar essas decisões mais críticas ali, né? Até que chegou um momento que eu só trabalhava, não fazia outra coisa além de trabalhar. E aí eu percebi que a única coisa que seria mais importante que o meu trabalho efetivamente seria se eu tivesse um filho. Então, seria a minha única melhor desculpa que eu teria para efetivamente poder parar de trabalhar e fazer outra coisa além de trabalhar. Porque eu não conseguia nem sair de férias, nem ter um final de semana de folga. Eu não conseguia falar não para as pacientes, né? E aí eu pensei, cara, se eu tiver um filho, vai ser, eu acho que uma das poucas coisas que vai me fazer conseguir efetivamente dizer não e trabalhar menos, né? E aí eu tomei essa decisão de que era a hora de engravidar e foi muito mais rápido do que eu imaginei. Eu achei que ia ser só esse ano, achei que eu ia engravidar só esse ano, não que eu ia parir esse ano. E aí as coisas aconteceram mais rápidas do que eu imaginei e aí veio um pânico, né? Tipo assim, um medo bizarro. Que aí meu medo maior é como vai ser o consultório comigo fora, né? Sabendo que eu vou ter que sair. E qual é a maior dor da obstetrícia? A paciente que começa a consultar hoje, ela vai consultar comigo até um X período. Se nessa fase eu não estiver, eu não tenho paciente por 9 meses. Sim. Então, eu tive que olhar pensando nisso. Então, eu sabia que a partir do momento que as pessoas soubessem que eu estava grávida, o volume do consultório podia cair, porque quem fosse parir na minha licença maternidade já não viria mais e eu teria esses buracos de volume no próprio consultório, porque seriam essas consultas de pré-natal que deixariam de estar agendadas. Só que eu acho que eu consegui, de uma forma tão sólida, manter as minhas pacientes entendendo que eu trabalho em equipe, que eu não tive esse problema. Então, hoje,
Claro que diminuiu um pouco o volume, não tem muita comparação, mas eu tenho muitas pacientes de pré-natal que sabem que vão parir na minha licença com a Evelyn, a Paulinha, a Lili, com alguém da equipe. Quantas semanas de gestação agora? Eu não posso dizer, porque senão as pessoas vão fazer a conta de quanto ela vai nascer. Mas Tá. eu estou por volta ali. Não sei quando vai liberar o episódio. Acho que ao longo do mês de maio. Tá. Então acho que ninguém vai fazer a conta de que no dia mês é da hoje mulher, exatamente. Né? No mês da mulher, ninguém sabe que dia é hoje. Não, Nós estamos... tá bom. Então hoje eu estou com quase 21 semanas. 20 semanas, 6 dias. Então ninguém vai saber que dia é hoje, tá bom? Ótimo. Não divulga que dia que nós gravou, beleza? Não. Nossa. Já sei. Mas ninguém vai prestar atenção nisso. Tranquilo. Eu pensei nisso também. Você pensa, passa. Vamos esquecer. Mas tudo bem, é para final de agosto. Legal. Ela vai nascer no final de agosto, e aí as pacientes foram chegando e eu fui falando. A partir do paciente chegou no consultório, era para agosto também, eu já falava: olha, a minha filha também. Ela, você tá grávida? Ai, tô. E aí a gente chorava junto, foi legal. E aí, a partir desse momento, as pacientes já estavam cientes. Mas e aí, como vai ficar? Eu falei assim: então o parto vai ser o seguinte: a Evelyn vai ficar responsável por você e vai levar ou a Paula ou a Lili como auxiliar, e são as pessoas que vão estar no meu parto. Então, quem vai atender meu parto? Quem faz meu pré-natal hoje é a Evelyn. Então, assim, ela vai ter esse controle de todas as minhas pacientes. Cara, os pacientes não deixaram de vir. Então, eu tenho pacientes que vão ter parto em setembro, que com certeza eu vou estar de licença, eu vou estar puérpera, dentro dos 40 dias pós-parto. Então, elas com certeza sabem que eu não vou estar no parto, mas que elas vão estar bem atendidas. Porque o que eu entrego hoje? Não sou eu. O que eu entrego hoje é disponibilidade obstétrica. Então, elas sabem que elas podem contar com uma equipe coesa, que vai tomar decisões semelhantes. É óbvio que até a Malu nascer, ou até eu poder, eu vou estar e espero estar em quase todos os partos que eu consegui. Assim como eu sempre estive desde então. Então, acho que eu nunca deixei de ir num parto que eu tava doente. Graças a Deus, porque eu nunca fiquei muito doente. A última vez que eu fiquei muito doente foi em fevereiro do ano passado, que eu fiquei internada. Não nasceu ninguém. Olha que ótimo. Que bom, tudo alinhado. Então, mesmo quando eu tava internada no hospital, não nasceu ninguém. Mas, coincidentemente, se tivesse nascido, as pacientes sabiam que, cara, eu sou um ser humano. As coisas podem acontecer comigo, eu posso ficar doente, as coisas podem acontecer. E efetivamente, pode precisar de outra pessoa, mas elas confiam na equipe, não só em mim individualmente, né? E essa construção foi muito boa. E ver que eu consegui. A licença maternidade me mostrou que eu efetivamente consegui essa construção, sabe? De que as pacientes realmente confiam na equipe e que vai estar tudo bem. Sabe uma coisa importante? Que você confia na equipe, porque a Evelyn é a tua médica, e até tendo isso em vista, você faz muito pré-natal. Como que é você sair da posição da médica e entrar na posição de paciente e não confiar no teu juízo para fazer teu próprio pré-natal, mas sim em outra pessoa? Foi médio desafiador. Eu sou uma boa paciente, né? A Evelyn pode dizer que eu sou uma boa paciente. Eu sou obediente, assim, no sentido de... E a Evelyn faz exatamente o pré-natal igual o meu. Tipo assim, tudo que ela fala pra mim é o que eu falo pros pacientes. Então, meio que não tem muito como eu ficar discordando do que ela fala. Às vezes ela me exige umas coisas, assim, que é normal exigir, que eu também exijo das pacientes, e que às vezes eu falo: ai, que saco, tá bom, vou fazer, obrigada, tá bom, tudo bem. Mas assim, normal. Mas a gente... seria muito improvável discordar de uma conduta, entende? Então, as condutas são muito semelhantes. Então, acho que por isso que eu fiquei mais tranquila de ser obediente. Sim. Porque é uma questão de confiança e é muito incrivelmente semelhante, né? Então... E nessa posição aí que tu tá agora, tem alguma dúvida, alguma coisa que veio na tua mente que te fez pensar que tem perguntas que as pacientes não te fazem, mas elas têm vontade de fazer? Há várias, com certeza. Acho que sim. Mais coisas mais íntimas, ou... Não precisa falar quais são. Não só íntimas, assim, mas... Cara, a gente tem uns medos muito idiotas. Uns medos que vêm, assim, que eu acho que, assim, se vem em mim, que teoricamente sei que se não tá tendo nenhum sinal negativo, é porque majoritariamente vai estar tudo bem,
Imagina quem não sabe isso, né? Então, acho que elas poderiam me encher muito mais o saco do que elas enchem, com certeza. Porque eu acho que essa insegurança é natural. Tipo assim, até você sentir o bebê mexer, eu não sinto ela mexendo ainda. Até você sentir mexer, cara, você tem que só acreditar que você tá grávida. Porque nada acontece. Tá lá, sua barriga cresce, as suas calças param de te servir, mas no máximo é isso. Se eu comer um mês de McDonald's, as calças também não vão servir. Então, assim, é muito estranho. Você tem que só acreditar. Então, mexe até com a sua fé, com o que você acredita, com crenças e com a sua cabeça mesmo nesse sentido. Gera várias ansiedades. Cara, isso dá outra camada de profundidade pra tua conexão. Sim, real. Eu acho que quando a gente consegue falar pra pessoa aquilo que ela mesma não consegue falar, mas a gente sabe que tá dentro dela. Às vezes elas começam a queixar uma coisa assim, meio sem pé nem cabeça. Hoje eu consigo responder e meio que completar a frase. Nomear. Sabe? Nomear. Aí É ela quase fala, Voldemort, né? Caramba, é isso aí que eu tô sentindo mesmo. Eu falo, eu também. Né? Então, uma legal. coisa que eu não dava muito crédito e que eu achava que era meio exagero é o quanto a gente fica com sono. Né? O quanto o sono é um sintoma, principalmente no primeiro trimestre ali, comecinho da gestação. É um sono meio bizarro, parece que você toma um remédio ali, você fica meio sonada o dia inteiro. E eu achava que era meio exagero, mas é muito bizarro. Isso é uma coisa que eu compadeço mais. Esses dias eu gravei com uma outra gestante, olha só, a gente tá na temporada das gestantes. O pessoal tá... A gente tem uma galera a idade. uma galera dentro de Exponencial que tá engravidando, e aí tá grávida, vai ter filho e tal. Então são conversas que eu tenho trocado com muito frequência. e escutado muito, assim. E essa do sono até é bizarro. Tipo assim, era muito mais... Eu tive que, no começo do primeiro trimestre ali, 7, 8 semanas, eu tive que ligar pra Paula e falar assim, onde você tá? Ela, tô em tal lugar. Consegue vir atender as 4 últimas pacientes aqui que eu preciso ir embora? Preciso ir pra casa dormir, que eu não consigo ficar aqui. Eu dormi um dia deitada na mesa, assim, ó, no consultório, a Bruna foi lá me acordar. Porque, tipo assim, a paciente tava 20 minutos na recepção esperando. Uma e eu tava dormindo no meu braço. Sim. Acho que a última vez que eu tinha dormido no meu braço tinha sido, sei lá, na aula de fisiologia da faculdade. Caraca. Então, assim, é muito, muito bizarro. Um sono incontrolável. Um negócio incômodo. Cara, e tu que sabe todas as fases, os sintomas, tudo, o tempo de retorno, tu tem tuas pacientes workaholic, então tu consegue modelar como que foi, tu já falou que tu tem essa licença, mas como que é essa tua licença, como que tu desenhou essa tua licença para ser... o que vai mudar na tua vida e como que tu vê esse retorno ao trabalho acontecendo? Eu não planejei muito bem como retornar ainda. Eu acho que a data provável de parto foi um momento muito emblemático do ano ali, ser final de agosto. Então, cara, o final do ano é o final do ano. Então, assim, achei que, olhando pro calendário, eu falei, volto em janeiro. Meio da minha cabeça, meio do meu planejamento financeiro, eu guardei dinheiro efetivamente para ficar 4 meses de licença. Então, eu fiz esse planejamento financeiro mesmo. Na verdade, fiz um planejamento até para 5 meses. Mas, como calhou da data ser meio essa, eu acho que voltar logo depois do Réveillon ali é um bom restart ali, um bom retorno. Acho que o primeiro mês de retorno vai ser lento ainda, não sei o quanto a agenda vai estar abarrotada, saindo pelo ladrão ali para eu atender, então acho que vai dar para eu atender meio período ali, um pouquinho menos, levar ela no consultório junto com a babá e amamentar entre uma paciente e outra, né, que ela ainda vai ser bem pequenininha no sentido de não demandar muito espaço, né? Porque o bebê que nem engatinha ainda e tal. Então, vai dar pra ela ficar numa salinha lá separada no consultório esperando eu atender e tal.
Então, meio que o planejamento de volta é meio esse. E aí, voltar aos partos aos poucos. Então, se as coisas continuarem andando do jeito que tá, eu vou ter partos para janeiro de pacientes minhas. Legal. E aí, se eu tiver com o volume do consultório ainda meio reduzido, atendendo só essas pacientes que vão ter parto para janeiro, por exemplo, então voltar para atender esses pré-natais finais dessas pacientes que vão parir em janeiro. Vão ser algumas e aí eu vou conseguir atender poucas consultas e ir num parto ou outro. Vai depender muito de como vai ser o sono dela. Será que o Guilherme vai conseguir ficar sozinho com ela em casa de madrugada? Né? Ele disse que sim. Ele está muito empenhado, falou, não, meu amor, vai dar certo. A babá só tem que chegar às 6 da manhã quando eu precisar sair. Eu falei, vamos arrumar uma babá que chega às 6 da manhã. E aí, é isso. Assim, a gente tá animado para as coisas fluírem a partir de janeiro ali, quando ela tiver 4 meses e uns dias, assim. Legal, então Mas tu o e o retorno... Gui, vocês já fizeram todo um planejamento do papel Sim, de cada sim, um sim, em cada sim. fase, tá tudo redondinho, assim. Médio, né, Matheus? É uma coisa meio... Não dá pra contar muito com esse ovo no cu dessa galinha. Tipo assim, a bebê Exato. pode ser muito boazinha e tudo funcionar muito bem. A bebê pode acordar de hora em hora até 1 ano. Então, assim, who knows, né? Então, assim, a gente não sabe muito bem como as coisas vão ser, mas meio que o plano é eu voltar a trabalhar em janeiro. Se eu vou voltar muito pouco, razoável ou full, só Deus sabe, e aí cenas para os próximos capítulos. Mas acho que vai dar pra e pelo menos ir nos partos, eu acho que em janeiro já vai dar pra eu ir em alguns partos. Porque, cara, parto é muito gostoso, é muito bom. E aí eu quero voltar pra isso primeiro. Não, é legal que tu já planejou até com vocês foram se organizando e no que tu tá falando, tipo, o planejamento tu contou com o cenário onde tu precisa ficar mais distante. Sim. E pode acontecer de daqui a pouco, muito antes, tu já tá assim, meu, peraí, vamos Então, adiantar o plano. teve gente que falou pra mim que eu não vou aguentar ficar em casa até janeiro. Que eu vou querer voltar a trabalhar antes, que eu vou surtar em casa e tal. E tem outras pessoas que falam, não, você vai querer ficar até agosto do outro ano, 1 ano inteiro da menina em casa. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E acho que esses 4 mesinhos ali talvez façam muito sentido ali de continuar, de voltar a trabalhar. Então, acho que o meu planejamento ainda tá assertivo. Não acho que eu vou voltar muito antes. Talvez um partinho em dezembro. Quem sabe? Eu acho que pode Pra rolar, matar cara. saudades. Eu acho que pode rolar, né? Tu é meio inquieta, provavelmente tu vai estar antes Talvez de eu volta. fique um pouco irritada em casa. Assim, Mas parece que o bebê dá bastante trabalho, sabia? Que eu vou ficar bastante inquieta em casa também. é um bom ponto, né? Vai ter uma outra carga. Parece que, tipo assim, ficar em casa com o bebê não é a colônia de férias que eu estou imaginando que vai ser. Nossa, outra coisa que eu já ouvi de mais de uma mãe é quando eu tô no trabalho, eu tô descansando. Nossa! Sim, o que tem de gente que vai pro plantão Que descansar a do pessoa, filho é bizarro. olha, foi muito bom voltar a trabalhar porque eu comecei a descansar. Tipo, caraca. Exatamente. E assim, quando a gente rodar alguns anos no futuro, quando perguntarem para Malu o que a mamãe faz, ou o que a mamãe fazia, sem responder em parto, sem responder o que a mamãe faz, o que tu quer que ela responda? Nossa, que loucura! Eu acho que, nossa, meu bate-pronto é a mamãe traz bebê no mundo, sei lá. Essa é a primeira coisa que eu pensaria que ela falaria. Legal. Legal. Ela vai ter orgulho de ti? Eu espero muito que sim. Ah lá, Matheus, você quer fazer eu chorar, caralho? Mas isso era um medo muito grande que eu tenho. Era não, né? Ainda é um medo muito grande que eu tenho de ela se achar menos prioridade na minha vida do que o meu trabalho, já que o meu trabalho demanda imprevisibilidade, né? Então, o quanto eu vou ter que deixar de estar com ela do neida, né? Do nada, que é o que eu faço hoje, tipo assim, pra sair e atender um parto, né? Eu acho que o tempo de qualidade que eu vou entregar pra ela nos momentos em que eu não estiver trabalhando vão ser muito mais relevantes do que os momentos que eu vou ter que sair correndo. Então, acho que isso vai ser a coisa que eu mais vou ter que prestar atenção no meu dia a dia com ela. O quanto eu vou estar presente de verdade, quando eu estiver com ela mesmo, né? Pra que quando eu precise sair correndo do mais absoluto nada,
ela ache legal, tipo assim, a mamãe vai lá pôr um bebê no mundo e não falar, vai lá, minha mãe lá me largar de novo, né? Então, acho que essa linha é muito tênue e ela pode ser muito bem explorada ali de uma forma boa. Eu me espelho muito na Evelyn, tá? Se a sua filha tiver traumas, a minha vai ter igual. A culpa é sua. É meio isso, assim, porque ela consegue equilibrar esses pratinhos nesse sentido. Ela trabalha muito menos do que eu, proporcionalmente, hoje. Então, ela atende no consultório menos dias do que eu, e eu vou atender menos também, e vai ser isso aí. E a gente vai ter que fazer com que as pacientes confiem nas outras pessoas da equipe, pra gente poder continuar atendendo as mesmas pacientes que a gente atende, na mesma qualidade, mas em equipe. Isso tá acontecendo, então eu tô bem tranquilo. As coisas estão se encaminhando pra ser cada vez mais positivas nesse sentido. Cara, que coisa boa de ouvir. Que É. bom ouvir isso. E pra quem quer trabalhar com obstetrícia, é muito mais olhar pra seus pares, né? Então, tentar trabalhar em equipe do que tentar ser o rei da cocada preta. Você não vai sobreviver como rei da cocada preta por muito tempo. A não ser que você não queira uma família, não queira. Tipo assim, privilegie outras coisas e tá tudo bem também, né? Mas... Escolhas. Mas acho que se você também quer ter uma família e tal, acho que trabalhar em equipe é fundamental. Gabi, sensacional. Hablo demais, né? Se deixar, a gente fica falando Cara, aqui por muito muito bom. tempo. Fala aí, fala pro pessoal onde que eles te encontram, como que fazem pra te acompanhar, conta um pouquinho disso. Eu tenho o meu Instagram, @gabibiava. Eu tenho um TikTok bem, coitado, abandonado lá, que é gabibiava.go, porque não tinha mais Gabibiava, só Gabibiava. E lá vocês vão ver muito de obstetrícia, um pouco da minha vida, um pouco de um monte de coisa. Vão ver o meio rabugenta, porque de vez em quando eu não acordo com todo esse humor. E é isso. Muito Legal obrigada, demais. Matheus, de ser convidado, adorei. Nossa, obrigado você por ter vindo, foi maravilhoso. Um prazer. E espero um próximo com novidades. Sim, teremos. E turma, se vocês gostaram desse episódio, não esquece das avaliações de 5 estrelas, porque a Malu merece. Merece! Tão fofinha, 5 estrelinhas nesse episódio. Para tudo agora para avaliar, para deixar o comentário. Muito Aquela bom. coisa toda que é super importante. Sabia que, assim, tipo, menos de 10% das pessoas que seguem pararam para avaliar? Eu meu entendo, Deus. porque a gente vê podcast indo para academia, Sim, fazendo outras correndo, coisas, exato. no carro. Então, não avalie enquanto dirige para não bater o carro, Por mas favor. dá para estacionar, botar 5 Exato, a hora que você chegar em estrelinhas. casa, bota lá, curte pra gente. Show de bola. Valeu, Gabi. Obrigada, E pessoal, Matheus. até a próxima.